você está se sentindo covarde para baixo, pode saber que Deus não está conseguindo atuar na sua vida, porque você está colocando alguma barreira que o impeça de agir. Deus não tem impedimento algum, mas Ele te dá a liberdade, Ele te dá o livre-arbítrio. E se você não fizer as coisas que agradam a Ele, você infelizmente não vai estar deixando Ele agir. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito da coragem. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou até ler aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cara, se alguma situação faz com que tu se sinta mais para baixo, ou faz com que tu se sinta desequilibrado, faz com que tu comece a sentir ansiedade, cara, Deus não te deu esse espírito. Se você tem Deus atuante na sua vida, você consegue alcançar a paz, mesmo em meio à guerra. Você consegue se sobressair, você consegue permanecer fiel, você consegue permanecer firme, você consegue permanecer focado. Deus não nos deu espírito de covardia. Se você se acovarda, se você acaba se acovardando por conta de alguma situação, se você perde o equilíbrio, se você sai de si, se você fica com uma certa ansiedade, infelizmente Deus não está atuando na sua vida. E você precisa fazer algo, você precisa mudar o seu panorama para que Deus consiga mudar na sua vida. Deus mudar a sua vida. Deus sempre vai conseguir qualquer coisa. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas você precisa dar a liberdade para Ele atuar em você. Ele não vai agir em ti se você não fizer, se você não tiver consentimento. Tudo bem, Deus te ama e vai te deixar com o seu livre-arbítrio. Mas Ele quer o melhor para você. Então, de vez em quando pode até acontecer alguma coisa ruim também, porque você simplesmente não deixou Deus agir na sua vida. Você não deixou o espírito da coragem reinar sobre você. Você fez com que o espírito da covardia permanecesse. Sabe? Deus, Ele tem o poder de fazer tudo por nós, mas Ele não vai fazer. Ele vai te levar até a porta para que você abra a porta sozinho. Deus já te mostrou o caminho para te levar à porta. Você chegou até a porta. Agora cabe a você abrir a porta, esticar a mão, pegar no trinco, virar e abrir a porta e empurrar a porta. Claro. Não adianta você querer que Deus faça tudo sozinho. Ele não vai fazer. Ele quer. Ele só vai fazer tudo sozinho caso você não consiga mais fazer nada, caso você não tenha mais escolha. Mas enquanto você tiver escolha, enquanto você tiver força, enquanto você tiver juízo, você consegue tomar atitudes sozinho. Você consegue tomar atitudes com o guia de Deus, com o caminho de Deus. Deus te botou num caminho, você está seguindo esse caminho que Deus te colocou. Você vai chegar numa porta que você vai precisar abrir. Deus não vai ser o seu garçom para você abrir, para Ele abrir a porta, não vai pegar um paninho do ombro para abrir a porta, depois dar o paninho para você secar o suor, porque o caminho foi longo. Também não é assim. Só vai ter paz no final, cara. Só vai ter esse negocinho de conforto só lá no final, quando a gente estiver lá no céu adorando ao Senhor. Enquanto a gente está nessa terra, a gente não vai ter essa paz. Sempre vai ter lutas, cara. Então você tem que trilhar o seu caminho que Deus deu e tem que abrir a porta, mano, sozinho. Tudo que você pode fazer é simplesmente se fortalecer em Deus. Você pode até descansar em Deus, mas não pode pedir que Deus abra a sua porta. Se você tem escolha, você tem que abrir. Se você tem força, você tem que abrir. Se você está consciente, você tem que abrir a porta. Deus não é o nosso garçom. Deus não é. Deus só vai nos dar as coisas. Deus só vai proporcionar alguma coisa para nós caso a gente obedeça a Ele, caso a gente siga a voz dEle, ou caso a gente não consiga fazer nada, caso alguma situação tenha nos parado, nos paralisado. Aí Deus entra com o milagre. Mas enquanto você tem atitude ainda aí dentro, enquanto você ainda consegue fazer alguma coisa,
Deus não vai fazer nada, porque você precisa fazer isso. Deus só está lá te observando e te auxiliando, cara. Ele é nosso Deus, Ele é nosso refúgio. Qualquer coisa, Ele está ali pra gente poder se refugiar. Mas você precisa adorar Ele. Você precisa permanecer firme. Você precisa continuar seguindo no caminho. Se você parar no meio do caminho, você não vai nem ter chance de abrir a porta. Você nem vai saber que tinha uma porta. Então você precisa seguir esse caminho. Você precisa abrir a porta sozinho. Depois que você abrir a porta, aí sim Deus vai te abençoar. Deus vai te dar poder, Deus vai te dar riqueza. Por mais que essas coisas não valham, mano, não valham de verdade, Deus vai te dar dons espirituais. Por mais que as coisas materiais não valham, mano, você, depois que fizer as coisas sozinho, apenas com o consentimento de Deus, apenas dentro da vontade de Deus, aí sim Deus vai te abençoar ricamente. Mas enquanto não acontece nada, enquanto tu tá na luta, tu tem que continuar lutando. Tu tem que só orar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar vivo para poder lutar. Porque a vida é uma luta, a vida é injusta, é uma grande luta. E arregaçar as mangas e partir pra briga. Tu tem que simplesmente continuar trilhando e continuar esticando o braço para abrir a porta. Deus não é o nosso garçom. Faça isso sozinho. Deus está aí te observando. Qualquer coisa que acontecer, se você acabar tropeçando, caindo, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Você tem que permanecer com os olhos nele para que você não tropece. Se você acabar tropeçando, Deus está ali com os braços estendidos para você levantar. Se você por acaso parar de seguir esse caminho e for para outro caminho, Deus vai ficar ali te esperando. Deus vai ficar te esperando ali no mesmo lugar onde você saiu. E se você não conseguir voltar, Ele vai em busca de você. Então, abra seu coração para Deus e volte ao caminho. Volte a trilhar o caminho. E abre a porta. Vê se abre essa porta sozinho, cara. Não fique esperando que Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele está esperando que você tome essa atitude. Ele nos deu a força, nos deu a capacitação para poder abrir uma porta. Então, o que você tem que fazer é continuar trilhando para abrir a porta depois. Espere o tempo de Deus para abrir a porta. Também não adianta você sair correndo no caminho e depois chegar na porta e acabar abrindo a porta, só que vai estar na hora errada de abrir a porta. Logo a porta pode até se abrir, mas não vai ter nada lá dentro, nada que você esperava. Porque Deus que determina o momento de abrir a porta, Deus determina a sua velocidade que você vai andar no caminho. Não tem por que se apressar, não tem por que sair correndo no caminho, porque você pode acabar passando de Deus, você pode acabar passando na frente de Deus. Deus está ali no ritmo só. Ele está ali indo para o caminho para chegar no momento certo. Ele já tem tudo calculado. Ele já está andando a uma determinada velocidade para ele chegar na porta no momento exato de abrir. Se você for correndo e chegar na porta antes e for abrir a porta de uma vez, não vai ter nada lá. Então, permaneça firme e constante. Não se acelere, não bote os bois na frente, não bote a carroça na frente dos bois e continue persistindo. Se você tropeçar, Deus está ali para te ajudar. Hoje é um vídeo mais curto, né? E eu acordei cedo, agora eu levantei 5h20 e agora eu tô terminando de gravar às 5h57. São 9 minutos de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem trilhando esse caminho e abram a porta. Não esperem que ninguém abra a porta por você. Um momento. Mais uma coisa. Se você estiver triste, se acovardando, porque a situação está muito difícil, se você pensar que vai cair, se você pensar que vai se destruir nessa luta, nessa situação, saiba que não. Enquanto você estiver adorando a Ele, enquanto você estiver agradando a Ele, enquanto você estiver o obedecendo, Ele vai continuar te proporcionando batalhas que você aguente. Na verdade, todas as batalhas que Ele proporciona são batalhas que você suporta. Você suporta, você tem a força aí dentro. Deus não te dá batalha que você não aguente. Então permaneça-se firme. Ou então quando você estiver comparando a sua vida com a vida de uma pessoa que não agrada a Ele, mas está feliz, mas está com sucesso na vida, sucesso material.
Quando você ficar se comparando, cara, vai piorar ainda mais a situação. As pessoas que estão lá desagradando a Deus, indo todo dia para festas, ou roubando, sei lá, ou ficando rico por meio de apostas, até fazendo qualquer outra coisa, não estiver agradando a Deus e continuar tendo sucesso, saiba que o inimigo não dificulta a vida de quem já é dele. Infelizmente tem muitas pessoas que são bem-sucedidas e que não estão agradando a Deus, porque o inimigo não está dificultando a vida delas. Porque assim, a gente faz aquele negócio todo que o inimigo também não tem poder, a gente desvaloriza. Tipo, assim, Deus é onipotente, ele pode destruir o inimigo facilmente, mas a gente não pode desvalorizar, porque a qualquer momento a gente pode ser tragado. A gente tem que vigiar a todo momento, porque senão a gente vai cair nas mãos do inimigo. E aí é só Deus para poder nos tirar de lá. Então, se tu estiver comparando a tua vida com a vida de alguém que não serve a Deus, com a vida de alguém que desagrada a Deus, e se tu vê que essa pessoa tá mais feliz ou tá mais bem sucedida, sabe que é engano. Aquela vida ali só tá na zona de conforto do inimigo. Tu tá na guerra porque tu tá indo contra a maré. Tu tá na guerra porque tu tá indo contra ele. Tu tá na guerra porque tu tá indo contra o rei do século. Infelizmente, esse século vem sendo tomado pelo inimigo e nós temos que ter a força para poder ir contra ele, porque nós temos a Deus, nós temos essa força, nós estamos na batalha espiritual contra ele e contra os potestades e principados dele. Então a gente tem que permanecer firme e forte na palavra de Deus, permanecer focado. Não pare de trilhar o caminho que Deus te proporcionou. Se Deus te deu um caminho para você ir, você precisa ir. Você não pode deixar de ir. Você não pode olhar para os lados. Você não pode botar o pé para ir para o outro lado. Você não pode ter um pé fora do caminho e outro pé dentro. Você não pode ficar em cima do muro, porque uma hora ou outra você vai despencar no chão. O muro já tem dono. Tudo que você precisa fazer é descer dele e decidir o seu caminho. Ou você decidir para o caminho de Deus, o caminho da luta, mas que tem um final feliz, ou você decide ir para o caminho da facilidade agora, caminho do confortinho e tal, para depois virar a infelicidade. Você decide. Eu escolho Deus. Eu escolho o caminho de Deus, eu escolho ir na luta, eu escolho lutar contra esse mundo, eu escolho me desagradar com este mundo, eu escolho sofrer contra este mundo. Mas eu não vou sair desse caminho de Deus. Eu não vou deixar de ir para esse caminho, de seguir o tempo de Deus para poder abrir a porta sozinho, ou acabar saindo do caminho e poder ainda abrir outra porta e essa porta se abrir e meu Deus, eu tô aqui no caminho que acabou saindo do caminho de Deus, mas eu tô aqui, eu tô tendo sucesso. Esse sucesso aí que tá fora do caminho de Deus é passageiro. No fim tudo vai se acabar. Você tem que buscar sucesso dentro do caminho de Deus. Sempre vai ter sucesso no caminho dele. Então, o que você tem que fazer é só resistir. É só lutar contra esse mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vence o mundo. Nesse caminho de Deus, nesse caminho de Jesus, a gente vai ter aflição. Mas a gente tem que ter bom ânimo e permanecer firme, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá força para vencer. Então a gente tem que vencer, a gente tem que permanecer firme. A gente não pode sair, a gente não pode se desviar, a gente não pode se acovardar. O Espírito da coragem habita em nós. Então permaneça firme. Um vídeo eu achei que ia ser um pouco mais curto, mas deu 14 minutos e meio. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Por favor, não saia do caminho. Por favor, deixa seu like e se inscreve aí, compartilha esse vídeo aí para algum amigo seu, para alguma pessoa que se conhece. Por favor, faça com que o canal cresça, rapaziada. Eu dependo de vocês para que o canal cresça. Claro, eu preciso proporcionar conteúdo bom, edições boas, mas eu preciso também de vocês, cara. E eu espero que a cada dia vocês gostem mais ainda do meu conteúdo. É isso, vamos que vamos.